Fala galera do Halligan, chegamos no 11º episódio. Hoje estamos apresentando, né, vai me auxiliar aqui na apresentação hoje o Sargento Prokhnoff, tudo bem? Tudo jóia. Quem sabe aí meu pai, né? Chegamos aqui no 11º episódio com o apoio da VK Treinamentos, do meu amigo Valdecir, né? Você que precisa treinar sua brigada, curso de NR, né, específicos, treinamentos para sua empresa, deixar a sua empresa conforme as normativas do CBMSC, entre em contato lá com o meu amigo Valdecir, né? Valdecir, da VK Treinamentos, que ele vai te dar toda a atenção. Também vamos dar os recados das Soluções e Assessorias de Seguros, né? Lá do Públio, nosso amigão, que também aporta aqui no Halligan, que ele faz o... Né? É por conta dele que o Halligan, desses patrocinadores, que a gente consegue ter a constância de episódios, né? E a assessoria de seguros é interessante, porque eu já fui cliente deles, porque eu sofri um acidente de trânsito um tempo atrás. Não foi aquele lá da 1º de janeiro, lá que eu tinha 16 anos, foi outro. Que ele roubou minha moto com 15 anos. Esse passa. Depois a gente conta esse. E aí precisei de assessoria jurídica para a questão de DPVAT, eu não sabia, porque chega no hospital, tem 300 empresas, tu não sabe em quem confiar. Aí eu já tinha servido o Exército, né, com um dos funcionários lá, eu conhecia a empresa. Então eles são um dos nossos patrocinadores, então por isso que estão aqui no Halligan. Também temos o pessoal da Naturiart, né, Rafa? O do Juliano, né? Juliano, parceiro nosso, ele que desenvolve a arte aqui das lembranças que a gente entrega para os nossos convidados, né? Toda a parte decorativa, né? Quer dar um presente, né? Acho que tá pegando bem lá na câmera, né? Tá. Decorar, presentear, até a parte de... Se tiver algum sargento no quartel que eles gostam muito, quiser dar um presente... né? Hashtag fica a dica, né? Cavalão, hashtag cavalão, assim, né? Não sei, né? Inclusive, lembrando, né? O pessoal da Naturiart, eles têm no Instagram bastante ideias para a parte de decoração de casa. Eu vi que eles estão ampliando bastante nessa pegada desses produtos, mas para quem precisa fazer algo personalizado, exclusivo, né? Para alguém que quer reconhecer, eles são os caras para essa parada aí. Seguindo também, a gente tem o pessoal da Fire Alarm, né? Que é um pessoal que já está há um tempo com a gente aí na parceria. Né? Eles que desenvolveram a nossa logo, né? Exatamente. Desenvolveram a nossa logo, toda essa... até as nossas camisas, que logo vai sair, já está na produção, deve ficar pronto na próxima semana. Também foi desenvolvida por ele, né? É uma empresa do Fabrício, ele é um bombeiro voluntário de Joinville, também presta serviço voluntário lá em Ascurra com a gente. E ele é um cara apaixonadaço, assim como a gente, por bombeiro. Então, toda aquela pegada do bombeiro americano da década de 70, 60, aqueles caminhões, né? Tudo isso ele transforma em arte, assim, e revende. O Instagram dele é massa pra caramba lá, que é @firealarm, né? Firealarm.co, né? Vale a pena conferir. Então, é isso aí. Hoje o Lulu não tá aparecendo, né? É o Lombardi nosso aqui. Não tô nas câmeras, hein? Não. Lombardi. Mas tô de olho em tudo. É o Diguinho Coruja hoje aqui. E aí a gente passou, né, por 10 episódios, né? A gente passou hoje a gente está iniciando um novo ciclo, né? A gente está aqui no estúdio da... Estúdio Amadeu. Do Estúdio Amadeu. Eu ia falar Doutor Amadeu da USP, mas dá na mesma, né? Doutor Amadeu, né? Parceiro doutor, né? Doutor Amadeus, aqui em Blumenau. Gostei muito do espaço, a gente tinha conversado antes. É uma nova fase que a gente está entrando aqui no Halligan. Questão também de logística dos nossos convidados, ser Blumenau mais centralizado, né? Então, agradeço ali o meu amigão Pedro ali. Foi um prazer te conhecer e a gente vai ter uma amizade longa e duradoura aqui, cara. Eu acho que era isso, né? Tem mais algum recado? Não, podemos seguir. Logo a gente vai ter camisetas, né? Quem encomendou as camisetas tá chegando. Logo tem boné também chegando, né, Lucas? Boné chegando, inclusive tá saindo forninho já. Show de bola. Dados os recados paroquiais, vamos apresentar a tropa? Vamos lá. Hoje a gente vai falar dos bombeiros comunitários. Quem são eles, né? Onde vivem? Como se alimentam? Como se reproduzem? Bombeiros comunitários, né? Que a gente falou do bombeiro militar, falou do bombeiro voluntário. Né? Força-tarefa, falamos desse pouquinho todo. Até do BOP a gente falou. E dentro do CBMSC existe o bombeiro comunitário. Hoje, junto com nós aqui está o Marcos Roberto Schmidt, né? Que ele representa um dos bombeiros comunitários mais antigos de Blumenau, né? E tá a Patrícia Souza Soares, né? Que é uma bombeira comunitária não tão antiga. Não, também mas não, é quase 8 anos já, né? Então, mas também não é tão moderna assim, né? E a gente vai estar conversando com eles hoje aí para saber o que é o bombeiro comunitário. Aqui em Santa Catarina todo mundo sabe o que é o bombeiro comunitário, né?
Eu acho que vale a pena a gente comentar com o pessoal, principalmente quem não conhece, né? Eu me coloco nessa lista. Qual que é a diferença do bombeiro comunitário pro bombeiro militar? Quem quer começar aí? Tira 2 a 1. A Patrícia olhou com os olhinhos assim, Roberto. Vai, Roberto, primeiro. Como é que foi esse... Né, não sei se você consegue compartilhar com a gente esse início do bombeiro comunitário, né? E de que forma isso veio somar dentro das corporações, né? Eu tenho a grata satisfação de participar de boa parte dessa história. Eu entrei em 1999, então em Blumenau a primeira turma ela foi de 1998. Foi um projeto que surgiu para preparar pessoas na comunidade, para que essas pessoas elas dessem uma primeira resposta, sendo essa resposta ao redor das suas residências, na localidade que vive, na rua, né? Ela poderia dar essa primeira resposta para que a instituição Corpo de Bombeiros Militar, que tinha na época, hoje nós temos essas outras que também fazem parte dessas equipes de resposta à emergência, viessem com auxílio, com mais preparo e atendessem essas pessoas e conduzissem elas para esse atendimento. Pessoas treinadas na comunidade. Na comunidade. Então eram para ser pessoas que de alguma forma pudessem fazer diferença. Que tivessem ciência dos procedimentos, que tivessem ciência da sua segurança principalmente, da condição da utilização dos seus EPIs, né, da condição de elas poderem fazer esse primeiro atendimento que fosse tanto seguro para elas quanto para as pessoas que precisassem daquele primeiro auxílio. Então foi nessa pegada que o bombeiro comunitário veio. Então as primeiras turmas elas foram, na verdade a minha turma também já veio ainda nessa mesma condição. Eram convidadas as pessoas que faziam parte ou de brigadas de incêndio, que era a minha vertente. Eu vim de uma brigada. Você já era brigadista? Já era brigadista. De uma empresa em Blumenau? Uma empresa têxtil em Blumenau. Então eu fui brigadista nessa empresa e esse primeiro curso ele não teve uma divulgação assim muito grande, então muitas pessoas acabaram não sabendo. Onde eu trabalhava, 8 pessoas acabaram fazendo acho que se não me fala 8 pessoas acabaram fazendo esse curso e eu fiquei sabendo quando eu quis me inscrever, já tinha passado o prazo de inscrição. Então eu aguardei, terminando essa turma, logo em seguida, como é hoje, formou-se uma nova turma e eu acabei entrando na turma 99. Beto, vou chamar de Beto porque é meu amigo de infância, né? Sim, nós crescemos juntos. Nós crescemos juntos, fazia arte na Folha de Janeiro, brincava junto. roubava tangerina na Erika. Isso. Conta uns BOzinhos pra mim depois, pra eu ter argumento. Em off. E aí, Na época que vocês eram o motivo de chamar bombeiro. Era mais ou menos. eu colocava fogo no Pinheiral só pra ver o bombeiro Colocava trabalhar. fogo no Pinheiral só para ver. Agora eu posso falar, já prescreveu. É. Beto, como é que era a formação do bombeiro comunitário nesses anos iniciais do projeto Bombeiro Comunitário? Um pouquinho diferente das características atuais, onde é modulado, né? Hoje são módulos que a pessoa precisa cumprir para chegar nesse estágio de formação. Era uma formação de aproximadamente 6 meses, 2 dias por semana, onde o bombeiro, inclusive, eu me lembro bem que a estrutura já não se compara com a estrutura atual. Eu me lembro bem que na primeira vez que eu entrei no batalhão eu vi 2 BMs fazendo fotos com os EPIs, porque o EPI era uma coisa moderna, era uma coisa assim... Para nós era inusitado. Era uma coisa fora do comum. Deixa eu complementar isso que tu falaste, que é muito legal. Eu tenho um adendo sobre No isso incêndio também. do edifício catarinense, eu era bombeiro militar ali no Catarinense, foi que ano? 96. 96. No Catarinense, 96. Não, Catarinense 96. Catarinense 96, Que eu já era bombeiro, entrei em 93. Tivemos um comentário lá dizendo a data. 96, desculpa. E, cara, eu vi bombeiro com roupa de aproximação de incêndio, cara. A gente usava uma fada, que eu já falei que era termorretrátil, ela encolhia no calor, né? E aí, isso falou da fotinho, e aí no caminhão daquele ficou uma capa com capacete, de vou tirar uma foto. Aí bateu uma foto de capa do bombeiro. Tu vê como tava se comentando ali, como era diferente como era, né? Em 2001 ou 2002, uma situação bem parecida dessa aí, aconteceu num incêndio em Indaial. Quem conta isso é um colega meu que é bombeiro hoje lá comigo, chefe de socorro também, o André Celestino. Aqui o baixinho do resgate veicular, nosso lá que tinha. Sim. Eles falaram que Indaial não tinha roupa de incêndio na época, e aí chegaram, começaram a combater, chegou Blumenau com o ABT lá, e aí um sargento pegou vocês querem usar essa roupa de incêndio? Diz que a piazada lá de voluntário Indaial na época ficou eufórica. Caramba, a gente tá usando uma roupa de incêndio. Era um equipamento que hoje é essencial, não pode faltar, né? Não se vai. Que está né? presente hoje, não existe essa condição de incêndio, mas na época era uma coisa moderna, uma coisa que o pessoal... E eu me lembro certo que eu entrei na sala de instrução
eu sou um pouco Caxias com horário, quem me conhece sabe disso, eu sou um pouco taxativo, se é hora, então eu sempre tento chegar um pouquinho antes para cumprir o horário. Se são 9 horas, são 9 horas, não é 9h05 e nem 8h59, são 9 horas. E eu fiquei do lado de fora e fui convidado por essas duas pessoas para que eu sentasse a sala. Por educação, senta, espera. Eles estavam fazendo uma sessão de fotos para criar uma instrução para que, quando fosse necessário, utilizasse as EPIs. Então, eu me lembro bem dessa cena, então eu cheguei, sentei, foi apresentado o grupo de instrutores e a gente acabou fazendo toda essa formação por módulos. Primeiro, eu me lembro bem que foi combate a incêndio e depois a gente acabou fazendo primeiros socorros. Então, da minha parte, o primeiro socorros foi um grande diferencial. Então, as empresas, inclusive, elas usam o título ainda, a instrução IN28 do Corpo de Bombeiros ainda fala brigada de incêndio. Então, essa questão do incêndio, as pessoas eram muito bem preparadas para o combate a incêndio. Mas o primeiro socorro era uma coisa assim que não existia. Então, eu me lembro bem, até nessa brigada onde eu participava, eu tive que quebrar paradigmas, porque lá eu encontrei brigadistas com muito mais tempo de casa. O meu irmão meu irmão trabalha nessa empresa, né, foi um dos meus maiores incentivadores a vestir essa camisa do brigadista. Estou com 50, meu irmão tem 47 anos de brigada, ele vai fazer. Meu irmão é 47 anos brigadista de empresa. Poxa, é um cara para chamar então, aqui, né? De repente é um cara, brigadista. É como eu falei, dentro desses bombeiros todos aí, né, tem o bombeiro voluntário, o bombeiro militar, voluntário, a gente está começando a falar hoje do bombeiro civil, industrial, e chama esse cara. O industrial ele tem duas linhas também. Tem a pessoa que coordena, que também tem uma legalidade por trás estabelecida pelo Corpo de Bombeiros, e tem os voluntários também que atuam, então, de diversas formas. E uma das pessoas que me fez entrar foi o meu irmão, mas na época eu era 18 anos, rebelde, eu esperei para entrar na brigada porque tem que ter 18 anos. Então essa foi a condição, tive que esperar para completar os 18. E 18 anos o cara é meio, né, não tem o pensamento ainda muito bem formado, né? Não tem tanta responsabilidade. E aí eu me lembro bem que as pessoas que eram as responsáveis, os técnicos de segurança responsáveis na época, eles queriam até meio que me expulsar. Hoje eu brinco ainda com o Wilson, que foi a pessoa que... quer mudar as coisas aí. Não, esse aqui não dá. Ele me chamaram, meu irmão, disse, não, cara, teu irmão não dá, ele é muito né? Não tem como manter ele na brigada, não tem como, tem que tirar ele. Muito radical. É muito radical, tinha assim uns pensamentos diferentes e eu me lembro bem que uma das pessoas que primeiro levantou a mão para entender melhor o primeiro socorro foi o meu irmão. Então, o meu irmão, que já tinha muito mais tempo de brigada, eu tenho hoje, vamos fazer a conta, eu tenho 32 anos de brigadista, eu comecei em 91, um brigadista de empresa, e o meu irmão, se tenho 32, com 47, meu irmão já era 15. Então, eu vou pegar um cara de 15 anos de brigadista e vou tentar fazer ele mudar os conceitos. Então, isso foi um paradigma muito bom, quebrado. O bombeiro conseguiu isso, então as empresas hoje elas não conseguem mais separar o incêndio do APH. Do APH, Tá junto, né? Tá junto, é o conjunto já, né? Tá junto. E quanto tempo durou a tua formação esse curso para tu ser bombeiro comunitário? A minha formação, ela levou... Nós começamos em maio para junho, em dezembro a gente acabou se formando. Uns 6 meses foi esse período de formação. Como eu falei, então, essa condição de já ter essa vivência de empresa acabou sendo aproveitada pelo Corpo de Bombeiros, então economizava-se parte da instrução, porque tem sido porque as pessoas já vinham com essa... Eles davam preferência pegar empresa. Isso, a preferência, bagagem, né? A preferência era quem vinha com bagagem e com perfil. Quem já tinha esse perfil, quem já atuava em brigadas de incêndio, e o pessoal da área da saúde. Na época existia ainda até o auxiliar de enfermagem, que hoje não existe mais, né? Eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem. Isso, na época essa função existia, então... Não existe mais, hoje é só o técnico, né? Então, o bombeiro ele trazia o pessoal da área da saúde, trazia os auxiliares de enfermagem, trazia a turma de fisioterapia, da minha turma tinha muitas pessoas da FURB de fisioterapia, e trazia das empresas os brigadistas. Então, era um misto, era um mix entre... Foi de junho a... Dezembro. De junho a dezembro, 5 meses. E deixa eu explorar um pouco ela aqui também. Como é que tu se encontrou bombeiro, assim, cara? Onde tu encontrou? Viu num jornal? Onde foi esse clique? Tô aqui de boa, vou passar e vou ser bombeiro. Não, eu morava em Gaspar ainda. Aí eu tenho uma amiga que ela já era bombeira. Ela falou, Paty, por que tu não faz curso de bombeiro? Daí eu olhei pra ela, cara, nada a ver. Não tem perfil. Comigo? Não, acho que não, vou deixar. Ela, não, dá uma olhadinha, vê, se inscreve, é legal, tu vai gostar. Eu pensei, poxa, por que não, né? Vai saber se não é ali que eu tenho que estar.
Fiz. Aí, só que o meu eu fiz, era o SEBAI primeiro, depois o CAE, daí o IGBC para depois Então, ir pro estágio. nesse Foi ponto eu mais queria chegar. isso. É, A formação dela já é mais a formação é diferente. É diferente. Existe uma, vamos dizer assim, uma seleção, é isso? Foram três módulos para daí a gente chegar no estágio. Uhum. Então, de repente, tu não chega no terceiro ali, tu nem vai fazer estágio. Não, daí não faz estágio. Não faz nem estágio. É. Uhum. Isso Aí envolve prova física, envolve prova teórica? Como é que Sim, funciona? prova teórica, a gente teve que fazer no SEBAI, que é o curso básico de atendimento de emergência, de 2 meses mais ou menos. E quanto tempo durou teu curso de formação, né? Dele todos esses módulos? Dele todo de 6 a 8 meses, mais ou menos. 6 a 8 meses. Fora os Pra estágios. começar a fazer né? estágio. Fora os começar a estágios fazer- de Mas 250 horas. Formado BC, 150. quanto tempo isso demora? Hoje... Porque na época... Eu quero ser bombeiro, tô louco pra salvar. O- Com a vontade de salvar. Quero me jogar no incêndio. Eu não me aguento, eu quero salvar. que nem na- Quero ser quando- comunitário. Em quanto tempo eu vou... porque o Beto falou aqui pra nós que foi 6 meses, né? Mas com 200 horas de estágio também no final do curso. Não, assim, Ah, com estágio. Não, sem estágio. Sem 6 estágio. meses de formação, Ah. mais 200 horas de estágio. Bastante estágio. Bastante estágio. 200 horas para conseguir o certificado. E o mesmo critério que se usa hoje se usava na época, não tão formal, que a guarnição validava os estágios. É. Então tinha que ter uma validação das guarnições. Hoje a validação é formal, né? Formal. Ficha de relatório. Sim, tinha. E na época as guarnições elas eram... Feedback? sim, chamavam-se elas, ó, o Roberto vai, não vai, Aham. dá Sim. para deixar ele aí, tem como e tal. E era uma coisa mais informal, mas tinha também a validação do pessoal mais antigo. Sim. Voltando pra cá de volta. Uhum. Aí tu fez a tua escola. Eu falo escola porque escola. formação. É formação, é escola. Foi escola de formação É, escola em de Gaspar? formação. Não, eu fiz... Eu tava jogando futebol, daí minha amiga falou, eu disse, não, vamos ver então. Aí fui, me inscrevi e fazia em Blumenau, ali no 3º Batalhão. Aí vinha toda terça e quinta, de Gaspar pra Blumenau pra fazer o curso. Caramba. E daí eu fui vendo que, poxa, é legal. Não, vamos ver se eu passo pra segunda etapa. Porque daí chegou na primeira, dependendo das tuas notas, tu caía ou continuava. E daí consegui entrar na segunda fase, que era o avançado. Daí eu pensei, agora é só moer, tô né? com o Só pé na dali. porta já. Só dali. Tá A, aqui só a pra mão de frente. salvar tremia. Aham. Aí passei em todas as etapas e daí a gente foi fazer o estágio, né? Que são de 250 horas. Daí já tinha fichinha. Já. Na minha época já tinha fichinha. Avaliação, né? Avaliação operacional, né? A guarnição vai Isso. avaliar se o bombeiro comunitário tem bom entrosamento, Isso. se ele participa, se ele tem controle emocional, psicológico, físico. Isso Se ele é nós temos lá em proativo. Ascurra também, lá, quando eu estou de chefe de socorro, no final do plantão eu tenho que validar a ficha do aluno. Né? Se a atividade foi desenvolvida, se não foi, Tem se necessita de pontuação, treinamento. Tudo isso é feito no estágio, né? É tudo isso pensado. Sim, Eu tenho, aham. eu tenho que dar ok. Daí no final do curso, dentro daquele módulo, não, o cara não desenvolveu bem a parte de resgate veicular. Refaz o módulo. Deixa eu contar uma de estágio. Lá vem. Deixa eu contar uma de estágio. Tava estagiando uma pessoa, né? Do sexo feminino. Não vou dar muitos dados aqui. Não trabalhamos com nomes. Não vou trabalhar com nome. Só com os fatos. E aí tava estagiando. Mas a E Jurida... aí deu uma ocorrência. Não sei se a feminina caiu, pulou da ponte, né? E as águas do Rio de Itajaí Sul levaram ela. E as guarnições do bombeiro foram deslocar até o local para fazer uma busca, para encontrar, né? Na maioria das vezes a pessoa se agarra no pé de árvore e tal, e fica apoiada aqui e ali. Então o pessoal faz uma busca pelas trilhas ao redor da margem ali para tentar encontrar, né? E as guarnições chamando. Ei, onde você está? Você está aqui? Onde você está? E a mulher respondia, eu tô aqui. Onde? E aí voltava, buscava, procurava. Onde é que você está? Tô aqui. Daí voltaram um pouco mais, acharam. Era a estagiária. A estagiária Tava respondendo. estava respondendo pela vítima. Pela vítima. Eu vou falar uma coisa que o Coronel Mombelli falou aqui. Aluno é um maldito, né, cara? O nome disso é Não se Mombelli. identificou, né? Falou que tava Hugo chamando, Mombelli. né? Tem que responder, né? Hugo Mombelli. Mas isso foi bem recente, não foi há 6 anos atrás. Não foi? Não. Ela deve ter pensado, poxa, não vou deixar ele chamando alguém sozinho, É, né? deixa Responder ele pelo menos, responder né? sozinho. Foi educada, né? Aí o cara, pô, a mulher respondeu, né? Mas não é outra. Quando chama assim, não é pra você responder, tá? É só a vítima. E aí tu fez o avançado, foi pra parte de estágio, né? Passou o avançado, teve a instrução geral bombeiro comunitário, que daí as normas, tudo que tem que seguir e tal. Sim. Aí feito a instrução geral, a gente foi pro estágio, das 250 horas, e depois Isso- a gente
Porque agora tem o CFBC, né? Isso tu já não pegou esse CFBC Não. ainda. Já é mais moderno. Já é mais moderno ainda, já, né? O que é CF? É um curso de formação, né? Bombeiro de formação mesmo? Que daí, Passa pelo SEBAI, o CAI, e aí, se vencendo as etapas, vai pro curso de formação. A gente consegue perceber que tem um filtro, né? Tem. Tem um tipo, filtro, todas as etapas que teve do meu SEBAI, CAEI, GBC, e, tipo, CAEI e GBC já é tudo junto no CFPC. Então é tudo uma Como a gente coisa estava comentando só, né? antes de começar a nossa conversa aqui, em off, pessoas que nem a Patrícia. A Patrícia, ela é bem frequente, assim, ela consegue, né, ter a disponibilidade de ir bastante durante a semana. Cara, trabalhar com a Patrícia tá tranquilo. E é massa tu poder contar com a mão de obra da pessoa, né? É porque ele conhece bem, sabe que trabalha bem, sabe que caiu no colo, vai resolver. Né? Isso é legal. A gente trabalha junto, eu como efetivo lá em Ascurra, né? Sou contratado lá, né? Então é bem essa pegada. Tipo, eu sei que na terça-feira, mas lá tem a Patrícia. Pô, terça-feira Eu conheço. Ah, quarta tem o Beto. Pô, show de bola. Eu conheço bem os comunitários que trabalham no nosso pelotão ali. Todos ótimos. Eu posso contar com todos ali. Maravilhoso. Eu não conheço todos, né? Eu conheço mais os antigões, assim, né? Aí, ó. Eu tenho a grata satisfação de ser 01 hoje, né? Não, mas aí, aqui já é dinossauro já, né? Não é mais antigão, já tá um estágio a mais, né? Mas, pô, eu tenho o Dickman, que é um cara que eu acho um cara muito legal, a Jussara, pô, tem o Van Zwitt. Meu, tem uma raça muito boa, assim, sabe? Tá muito bem servido de BC, né? Pelo menos o 3º batalhão, né? Patrícia, desculpa. E aí formasse e fosse trabalhar? Sim, me formei daí... Quando eu me formei era 0,800, né? Não tinha remuneração nenhuma, tu é porque tu gostava. Tem essa característica que não vamos comentar, né? Pode comentar, já tá comentando, né? Que o bombeiro comunitário, ele é um bombeiro voluntário do CBMSC, que de uns anos pra cá, não sei quanto tempo? 2019, 3, 4 anos começou a receber uma indenização, começou a ser ressarcido por plantões, né? De De 12 horas, de 6 horas tinha também, que era pro Cobom, só que agora mudou. Parece que a Patrícia é minha parceirinha do Cobom, né? Trabalhamos no Cobom também, né? Cobom é fábrica de maluco, não pra falar isso. Não. Essa parte corta. É dia de 6 horas do Cobom, 12 horas e 24 horas. São todos valores diferentes daí. Caramba. Muito massa. E o... Deixa eu cozinhar um pouco o Beto agora. Aí o Beto fez o curso de bombeiro comunitário, estimulado ali pelo irmão dele, né? Meu irmão. Brigadista. Na verdade, eu não sei se tu lembra de uma historinha que... O clique foi... Nós era tudo gurizão e apareceu um cara que queria formar uma equipe de salvamento lá no Sesc. Ia dar camisa, ia... Não lembro desse cara. É um cara que veio na rua que era pra ser... E aí o cara... E eu não tenho vergonha de dizer, eu nunca fui muito da parte esportiva. Eu sempre fui mais da parte... de estudo, então eu não consegui me enquadrar com a turma porque eu já era mais lerdo. O esporte assim é bote, então eu fiquei meio que de escanteio porque o pessoal tinha uma desenvoltura maior na parte física e eu nunca tive eu não tenho vergonha nenhuma de admitir isso, essa minha desenvoltura nunca foi muito boa, eu fui mais da parte dos estudos. Então eu acabei nunca me enquadrando, mas também um projeto que depois viram que era uma viagem e deu 3 semanas e acabou. E aquele foi o clique lá que nós tinha 10, 12 anos. E aí, né, eu vi o meu irmão indo trabalhar uniformizado e eu vi aquilo muito bonito. Sim. Né, bombeiro tem uma postura diferente, isso, né? É diferente. Então essa questão, né, a partir do momento que ele coloca uma farda, coloca um uniforme, ele... As pessoas olham ele de outra maneira, né? Diferente. Então a pessoa tem que se apostar diferente também, né? A partir do momento que tu tá com a farda, né, tu deixa de ser o Roberto e acaba sendo um representante da instituição, né? Toda a tua atitude vai ser representada pela instituição, né? E isso o comando hoje deixa muito claro, né, para a população, indiferente da cor da farda. Desceu num caminhão, ela representa em Blumenau o CBMSC. É bombeiro. Então, é bombeiro. Então, isso o comando deixa bem claro, a nossa coordenação também, né? O subtenente Valério, ele deixa isso sempre claro que vocês não podem esquecer que para a população não é militar, não é comunitário, é bombeiro. Não tem divisão. Não tem divisão. Respeitem essa né? E honrem a farda que vocês estão vestindo. Isso é uma coisa... Ela é nossa. É diferente, mas ela é nossa. É diferente, mas se vocês enchem ela de glória, enche de glória o nosso corpo de bombeiro. Se vocês maculam ela, macula o nosso corpo de bombeiro. Nosso, todos. Sim. Né? Todos. Então essa orientação ela é constante e todo mundo sabe da responsabilidade. Não é brincar de bombeiro.
muitas vezes as pessoas elas acabam caindo nessas formações porque a coisa não é... Não é um filme, não é Hollywood, né? Mas eu acredito que indiferente da instituição, seja ela militar ou voluntária, o corpo de bombeiro, ele é autosseletivo. Sim, quem não tem perfil... Quem não tem perfil cai fora. Quem A tem pessoa perfil pode cai ser até, por exemplo, militar. Ela entrou ali, ela não vai se adaptar com aquele ambiente e ela vai sair. Tem que ter né? perfil. Por isso que é legal a formação do BC agora, que ela tem essas fases, assim, vai filtrando, né? Vai filtrando, o cara vê ali, mata a curiosidade e vê que não é exatamente aquilo, acaba indo embora. Aí ele conhece. É importante pessoas de fora conhecer o corpo de bombeiro. Porque quem conhece, cuida, né? Aí o cara fala mal, porque demoraram demais para vir aqui. Diz, cara, ele não parou. Os caras trabalham o dia inteiro, os caras, entendeu? Quem conhece, cuida, zela. Hoje, né? por exemplo, eu estava de serviço hoje, né? Saí mais cedo, vim gravar. Nós atendemos 3 municípios e tinha uma ambulância e atendemos um total de 12 emergências. Fui almoçar às 3 horas da tarde. E ainda joguei metade de uma marmita para dentro, porque pegaram para mim e toquei até na hora de vir para cá. E a gente ouviu isso, demorou tanto para chegar, mas irmão, eu estava no hospital, meu hospital fica a 30 quilômetros, eu preciso voltar para te atender aqui. Quem espera não quer saber. Então... Roberto, e o bombeiro comunitário, tu trabalhava numa empresa têxtil, não era na parte de segurança? Não, era na parte da área de manutenção. E a partir desse clique de ser bombeiro comunitário, tu desse uma viradinha na chave? Virei radicalmente a minha profissão. Mudasse totalmente, fizesse 360 graus. 360, então... Não, 180. Eu vim de uma formação da área de manutenção, e aí eu fiz a formação em 99 e lá por volta de 2000 teve uma reestruturação, 2001 onde eu trabalhava. Aí o pessoal me chamou e disse, cara, né? E aí eu me formei bem no comunitário, então, né, esse meu tempo de formação me fez crescer muito tecnicamente, tanto no combate a incêndio quanto no primeiro socorros. Só que, com relação ao combate a incêndios, eu tinha o pessoal que era mais antigo, então eu vinha na sombra do pessoal. Mas com relação ao primeiro socorros, como eu falei, essa brigada ela não tinha esse olhar. Então, o que o pessoal da segurança disse? Vamos trazer alguém para cá que tenha essa visão também do APH para poder incrementar. E apareceu a vaga de bombeiro profissional civil. Que era a minha função na empresa têxtil do Blumenau ainda. Empresa têxtil. Era bombeiro profissional civil. Então, minha carteira de trabalho estava assinada com bombeiro profissional civil. Então, eu aceitei eu mudei, saí, foi uma guinada. Então, eu larguei toda essa parte de manutenção e acabei indo para a área em conjunto à segurança do trabalho. E aí era coordenar, nós chegamos no auge, 164 brigadistas eram. Então, eram 6 equipes e 3 turnos. E o têxtil, ele pega fogo muito. Era rápido, né? Tudo, era toda semana era incêndio, era um princípio de incêndio. E nessa condição, né, do bombeiro não poder voar, hoje tem asas porque tem o arcanjo, mas na época não tinha. Então, imagine você trazer um caminhão, trazer uma equipe para dar uma resposta na rapidez que o incêndio se desenvolve. Não. Então as empresas tinham essas pessoas preparadas para dar essa primeira intervenção. Então eu tenho a grata satisfação de dizer que em todos os meus anos nós conseguimos controlar todos os incêndios internos. Nós nunca precisamos de auxílio externo, não porque a gente não queria auxílio externo, porque nós tínhamos condições e capacidade suficiente para conseguir controlar internamente. Eu me lembro que eu estava de plantão um dia lá no segundo pelotão, na época era terceiro inclusive, né? E a vizinhança chamou porque estava saindo fogo pelo telhado. E nós sentados no caminhão, o caminhão ligado, eu disse na época o cabo era o motorista, que era o chefe da guarnição, disse, não vai, porque o pessoal vai dar conta. Digo, se precisar, eles vão ligar direto para o Corpo de Bombeiros, essa é a orientação. O plano de emergência diz isso, liga direto para o Corpo de Bombeiros. Então foi, e aí nós ligamos do telefone externo, na época não tinha nem celular, e aí nós ligamos e recebemos a resposta que realmente o incêndio estava controlado. Então tinha essa pegada de preparar o povo interno, que eram voluntários, que era o pessoal de manutenção, era o jardineiro, era o pintor, era o tecelão. Então todas essas pessoas elas exerciam uma função, e quando tocava a sirene elas paravam aquela função, dirigiam-se até uma central, equipavam-se com o que tinha, não tinha quase nada, e na cara e na coragem, literalmente, dava o combate.
Então essa é a condição. Então o bombeiro, ele me deu esse curso de bombeiro comunitário, ele me deu essa opção de sair dessa profissão, não vou desmerecer nunca essa parte de manutenção, porque ela sempre foi, ela tá dentro de mim ainda. Mas o curso, ele me fez ter uma visão um pouquinho diferente, gostar mais eu já gostava, só que aí gostei mais ainda dessa condição. E aí ter a responsabilidade de coordenar 164 foi assim uma grande diferença, foi bem bacana, foi uma experiência muito boa que eu tive. Trabalhei de 2001 a 2008 nessa condição. E aí, infelizmente, em 2006 eu acabei sofrendo um acidente, né, na prática de esporte que eu tinha. E eu acabei ficando com sequelas e me limitou muito essa condição. Hoje o bombeiro me aceita, eu até agradeço por me aceitar nessa condição. Eu não consigo mais correr como eu corri, então eu era um dos primeiros a chegar e agora eu acabei sendo o último a chegar. Mas chega. Mas chega. E o último ainda chega, então... eu trabalhei por 8 anos, eu exercia a profissão de bombeiro profissional civil, que era coordenar uma brigada de incêndio. Mas hoje, né? Já faz algum tempo, não é hoje, faz algum tempo que tu já estás em outra pegada. Tens uma pegada de Senai? Tem uma pegada de Senai e uma pegada de Tec Segurança. Então, graças ao meu acidente, eu tive que pensar um pouquinho diferente, tá? Não vai dar, o que eu vou ter que ir para uma área similar, onde eu consiga desenvolver essa minha atividade. E aí eu trabalhava com uma pessoa, que é muito amigo meu também, espero que ele assista esse podcast, que ele sempre diz, faz curso de Tec Segurança, faz curso de Tec Segurança, faz curso de Tec Segurança. E eu fui fazer um curso de Tec Segurança, nessa condição. Mas não na condição de mudar de profissão, na condição de agregar mais... Complementar. Complementar e ter mais conhecimento. Porque o Tec Segurança, ele tem, onde eu principalmente trabalho, eu tenho toda essa responsabilidade, nós temos uma obrigação legal interna, chama-se Fire Protection, proteção contra emergência, e eu respondo por todos os quesitos de segurança voltados para a emergência, né? Depois eu posso falar um pouquinho mais quais são todas as responsabilidades. E nesse meio tempo eu sofri esse acidente, então, né, eu pedi desligamento, eu não trabalhava, com dor no coração, isso eu admito, né? Mas eu alcei outros voos. Então, aí eu peguei minha bagagem de bombeiro comunitário, peguei minha bagagem de bombeiro profissional civil, agreguei a formação de segurança de trabalho e fui para uma multinacional na cidade de Pomerode, e hoje exerço atividade como Tec Segurança numa multinacional nessa cidade. E o tamanho da brigada, Alberto? Hoje nós somos em 39, nós temos uma divisão, né, conforme estabelece o Corpo de Bombeiros, uma legalidade, muito bem equipado, o senhor já esteve lá, Eu né? conheço, excelente. A empresa, graças à necessidade de certificação, porque nós temos certificações internacionais ISO, e uma das exigências da ISO é que tenha equipes de resposta à emergência, que façam simulados, que treinem. Eu participei de treinamento com vocês lá, é muito top. É diferente muito do que a gente vê por aí, porque é uma pegada, não gosto de falar, mas uma pegada europeia, que ela vem com essa visão mais focada, mais forte na resposta à emergência. Então nós temos 2 certificações que são a ISO 14001 e a ISO 45001, e elas, teoricamente, elas te obrigam a ter uma equipe de resposta à emergência. Só que o nível de resposta à emergência que essas certificações pedem é justamente voltada para os riscos que vocês têm. Então eu tenho os riscos mapeados, todos eles estão mapeados, todos os possíveis cenários de emergência, todos eles estão mapeados, e um dos nossos maiores receios é a amônia. Nós trabalhamos com amônia num processo de tratamento superficial, um processo de tratamento térmico. Então, para ter resposta à amônia, eu preciso ter muito equipamento. Então, hoje eu não tenho equipamento para todos os 39, mas como são divididos por turno, todos os 39 têm equipamento completo, IPI completo, 12 conjuntos de respiração. O Beto está lá na equipe dele, na empresa dele lá, e acontece um vazamento de amônia, está com a equipe de brigadista treinada pra caramba ali, que eu conheço lá, e vai dar a primeira resposta num acidente, por exemplo, vazamento de amônia. É o que precisa estar lá. Porque se eu estou de serviço, eu sou acionado para ir nessa empresa para atender onde é que é o depósito, onde é que é o vazamento, onde é que... Quem entendeu? melhor sabe os lugares lá dentro, então, né? Esse negócio da brigada industrial aí é a maior pegada, né? Adianta o serviço Adianta não, né?
deixa mais claro o serviço pro bombeiro militar quando ele for chegar lá, né? O voluntário, né? O voluntário, que é Pomerode também tem. É voluntário, É, né? e, inclusive, nós temos essa visão traz uma vez por ano toda a equipe, todos os chefes de socorro de Pomerode para dentro da empresa. Para conhecer. Para conhecer. Só, aqui tem propano, aqui tem Salvo amônio. engano, nós tivemos um comandante que era funcionário lá. O Mauro. Contávamos em Mauro foi comandante. Silva. Mauro foi comandante do Pomerode. Foi comandante de Pomerode. Foi. Mauro Silva também, baita bombeiro. Trabalhou comigo como brigadista também. Foi membro da equipe, né, que eu coordenei, que eu coordeno ainda. Um baita profissional, tá lá também. Roberto, Aprendi e muito com ele também. Dessa tua pegada aí de bombeiro comunitário, de bombeiro civil, bombeiro industrial, você atendeu uma ocorrência que foi massa, assim, consegue destacar para contar para nós? Eu vim pensando nisso pelo caminho. Eu sei que essa pergunta ia surgir pelos outros podcasts. Assim. É padrão. Porque a gente quer saber de história, né? Existem, eu sempre falo assim, existe desde aquela que marca e desde a cômica, né? Então... A cômica é A melhor. cômica sempre a cômica é melhor, né? Então, vamos ficar com a cômica. Então, não sei se essa palavra expressa essa ocorrência. Nós fomos acionados um dia por uma pessoa que a população encontra alguém deitado, ela diz que está alguém morto. O público externo chama Tu tá falando do BC agora? Não, eu tava do BC ou no quartel? Não, o que tu destacar. Só queria saber. a É no bombeiro comunitário ou é na bombeiro empresa? comunitário. No comunitário. Bombeiro comunitário. Tá. Depois eu posso contar um da empresa também, Conta. porque e aí a população encontra alguém deitado e essa pessoa, a população acha que a pessoa ela está morta. Morta. E aí chegamos lá, era um dia similar a hoje, assim, inverno e tal, tinha chovido e tinha esquentado e tal, tava lá um senhorzinho todo encolhidinho, soltando fumaça, que é a característica daquela do calor do corpo e tal. E aí existe uma condição legal que é o abandono incapaz. O bombeiro ele não pode, o bombeiro polícia ele não pode. Tá, e vamos fazer o que com... Ele pode morrer de frio? Pode morrer de frio. Então qualquer coisa que aconteça com essa pessoa, o Ele bombeiro foi acionado, Ele agora é tua responsabilidade. é a tua responsabilidade. E hoje existe muito mais estrutura na cidade de Blumenau. Existem essas instituições de apoio pela própria prefeitura, tem os albergues, tem os abrigos. Hoje é mais fácil, na época não existia isso. E aí vamos fazer o que com? Então vamos levar ele para o quartel. Fazia isso antes, Hoje não faz Não mais. faz mais, né? Hoje Então não faz mais. Agora a responsabilidade era tanta que ninguém chama a polícia disse não... A polícia não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Levar para o hospital não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E Deixar na rua não dá? não tem o que deixar, né? Então, se ele morresse congelado, não tinha como. Aí foi dado o banho nele, era um morador de rua e tal, e aí um soldado na época cedeu a roupa paisano dele para essa pessoa, disse, eu vou embora de fardo. E eu nunca me esqueço, ele alguém tinha um par de Raider e um par de Havaiana, mas ele queria o Raider, o Havaiana ele não queria. O cara tem estilo, né? Ele queria estilo. E aí foi dado banho com auxílio e tal, ele colaborou também e tal, bem assim, bem profissional, coisa assim. E aí ele sentou junto na mesa do pelotão antigo e foi dando um café, uma janta para ele. A guarnição cedeu. E do nada, assim, ele começou eu acho que a recobrar a consciência, deve ter passado um pouco, porque ele estava sob efeito ópio. Ele olhou um pouco para o lado, um pouco para o outro, e pegou a sacolinha dele, ó. Foi-se embora. Foi-se embora. Então é uma coisa que me marcou muito, assim, e né, nessa condição de não sei se essa palavra encaixa é o Hilário, né? E na empresa nós tínhamos sempre uma regra de que as moças, quando elas começassem a trabalhar, elas recebiam instrução no começo que elas não poderiam trabalhar de cabelo solto, porque a máquina puxa o cabelo. A máquina ela não tem noção do cabelo, ela puxa. E eu avisava todas as pessoas no começo, porque eu participava da integração inicial já com o bombeiro, de que eu não tinha dó de cabelo. Se eu encontrasse alguém com o cabelo trancado, eu passava a tesoura. E aí aconteceu um cenário, a moça trancou o cabelo na máquina e estava lá toda torcida e ela ouviu minha voz vindo. E ela já começou a dizer, não corta meu cabelo, não corta meu cabelo. Eu me lembro bem dessa frase, a preocupação dela era que eu cortasse o cabelo dela. Então, já perdeu. Porque ela lembrou da fala, da integração. Mas não lembrou de amarrar o cabelo. Não lembrou de amarrar o cabelo. Então são duas situações que eu me lembro assim bem dessa minha vida aí de bombeiro. Ô Patrícia, deixa eu voltar agora para ti de volta. Sim.
E hoje, a tua área de trabalho, né? Tem a ver com o bombeiro ou não tem nada a ver? Uma Na coisa verdade, com a eu trabalho só no bombeiro. Hoje é só no no bombeiro. bombeiro. Faço evento como brigadista. Sim, Aos finais de semana, quando surge algum, né? sim. Aí faço evento em Gaspar. E a quantidade de plantão que tira no bombeiro é fixa? Como é que funciona o plantão remunerado do bombeiro? Como é que é fixo? Quanto se tira? estabelecido isso? É a tua agenda ou o próprio quartel te convida por datas? Como é que funciona isso? Na verdade, a gente tem o PME, que é o Plano Mensal de Emprego, se eu não me engano. Que tá na nossa... Que a gente tem para marcar os plantões, né? Uhum. Só que antes não muito distante. Começo do ano a gente estava fazendo sempre presencial, daí foi tentado fazer online, daí acabou não dando muito certo. Aí agora a gente está fazendo híbrido presencial. Tipo, eu não... Para marcar o plantãozinho. O Roberto não pode comparecer, mas ele vai mandar 10 pretensões de plantão. Quando chegar a vez dele, ele vai agendar e vai, se conseguir marcar os 10, beleza. Se não conseguir, pelo menos tem os outros que ele vai poder encaixar. Sim. E tem os que vão presencial, que daí marcam na hora lá também. Daí eu posso segunda, quarta e sexta, vamos supor, 24 horas. Tu tá tirando quanto mais ou menos por mês? O plantão? De quantas horas de plantão? Eu faço sempre 24 horas. Sempre 24 horas? Sempre 24 horas, em torno de 8, 10, depende do mês. No mês? O capitão falou que ela é a que mais frequência tem, é ela. Pô, isso... E desse tempo... Não, fala com... E desse tempo aí, Patrícia? Desde 2015. 2015. Ocorrência massa? Teve aquelas ocorrências que arrepia a pele, assim? Teve sim. Teve uma... Eu tava no centro, no ABTR, se eu não me engano. E a gente foi deslocado ali pra perto do Ramiro, que uma senhora tava andando na rua, assim, né? E contra o sol bateu na visão dela, ela acabou caindo naquele riachinho que tem ali embaixo. No Ribeirãozinho da Velha? Isso, ali, ela acabou caindo lá. E o Arcanjo tinha recém chegado na cidade, tava numa loucuragem. Acho que ele tava baseado no próprio Ramiro, no Ramiro, né? Ali, eu acho que sim. Era acho que verde sim, ainda? não me lembro. Não, acho que já era o vermelho. Já era vermelho? Aham. Aí a gente chegou primeiro, o Aso estava vindo, o ABTR. Aí era muito, muito íngreme, né? Daí eu olhei pro sargento e falei, sargento, como é que a gente vai fazer? Ele, calma, deixa eu pensar. Daí eu falei, vamos amarrar um cabo na minha cintura, o senhor vai me segurando, eu vou descendo até a vítima. E a gente fez isso, e fui descendo, Eita. cheguei lá, aí ela tava com suspeita de fratura no membro inferior. Aí eu ali fazendo os procedimentos, daí o chefe de socorro já desceu com a bolsa de APH, a gente já foi imobilizando ela, e daí do nada eu olho pra cima o Arcanjo sobrevoando, assim. E é massa quando o Arcanjo chega, né? Incrível, muito incrível. Daí a gente colocou lá na maca, levamos ela pra cima e o Aso levou até o hospital. Que massa. Legal, muito né? massa, muito massa. Muito massa. Bombeiro é legal demais. Mas não teve só essa. Ocorrência forte, pesada. Teve bastante ocorrência pesada. Sempre tem, né? Sempre. Todo dia, né? Algumas marcas. Sempre tem, Foi no dia 9 de outubro do ano passado. Ano passado. De 2022. A gente foi deslocado, acho que era 11 horas da noite, ali pra frente da Cegalas. Tavas que bateu aonde? No segundo pelotão. Tava na ali na Itopava. Itopava Norte. Os Cavalões. No Aso, isso. Daí a gente foi deslocado para um acidente de trânsito, um micro-ônibus e um carro. Beleza, a gente estava passando. O que anunciaram no Boca de Ferro? Colisão, dois veículos. Colisão 2 veículos. Vítima presa? Eu acho que comentaram alguma coisa de vítima presa. Daí a gente foi. Aí trabalhamos com nomes. Eu não vejo problema. Sem problema. Pode ser. Aí o Até porque cabo deu aqui pra trazer a gente pra cá. Tava o cabo de motorista, o cabo de socorrista e eu de socorrista 1, né? E eu de socorrista 2. E a gente passando ali na frente das Cegalas, que foi bem na 1º de janeiro. Que Cegalas Velha. Na Velha. Que ocorreu a colisão. Aí chegando ali o cabo já pediu reforço. Que na Rua Colibri? Tinha... É 1º de janeiro ali, eu acho. É uma alça que tem ali bem na frente da... Antes da rotatória ali e tal, bem na frente das Cegalas. Isso. Aí a gente chegou, ele já viu que a cinemática tinha sido forte, né? Já pediu mais apoio, daí já veio o SAMU, já veio o centro, veio o chefe de socorro. Aí quando a gente Identificaram chegou... a quantidade de vítimas já? daí a gente chegou, desci, aí os meninos foram verificar ao redor. Aí quando eu desci e olhei, eu já vi que a mãe tava em óbito, né?
presa nas ferragens com um bebezinho lactente Ah, aqui, assim na frente lactente. dela. Tinha em torno pesado. de 5, 6 meses. E o bebezinho já estava em gasping. Aí a gente começou a fazer força ali para tirar o bebê, pelo menos, né? Para ver se conseguia mandar ele com o SAMU. Tiramos ele, a enfermeira já pegou, já levou, colocaram dentro do SAMU. Deixa eu dar um pause aí. E como é que fica nessa hora? Eu vou tomar Porque tu uma... já era, não era tão moderno assim. Sim. Já não é tão moderno assim. Eu ainda hoje, se eu vou pegar uma ocorrência dessa, eu preciso respirar um pouquinho fundo e me orientar, porque eu preciso estar calmo para fazer a diferença. Sim, não. Emoções Como foi? Quando a equilibradas, gente né? chegou, eu olhei pro carro e eu disse, o que a gente vai fazer? Por onde a gente vai começar? Ele falou, cara, deixa eu olhar. Aí ele olhou tudo ao redor, eu falei, cara, tem um bebê aqui, tem um bebezinho aqui. Aí foi onde a gente começou Tava em no gasping? bebezinho, tava em gasping. Aí Trauma tiramos. aparente? Algum trauma aparente? Não, nada. Uhum. Daí a gente entregou pro pessoal do SAMU, o SAMU já levou ele direto pro Santo Antônio. E daí, quando eu fui olhar atrás, né, tinha um menininho em pé no meio, chorando, gritando, e mãe, Tinha mãe, mais uma mãe. criança? Tinha. Ah, cara, que pesado. Esse tava bem, tava conversando, tava chorando, tava Só que desesperado, dava né? pressão, Desesperado porque a mãe dele tava em óbito ali, não respondia, e o pai do lado, né, dizia, não, calma. Pai preso na Pai ferragem? preso nas ferragens, Aham. E mais 2 irmãos com TCE grave, Oh, mas quantas pessoas tinha nesse carro? tinha 6 pessoas. E a van tinha só um daí. Tava só o motorista. Meu Deus, cara. Aham. Sabe, não sei se tinha 5. Contraditório assim, cara. Sim. Aí, esse menininho, eu peguei ele pelo vidro, tirei. Eu vi que tinha uma civil atrás de mim. Eu falei, por favor, pega ele, entra dentro da ambulância e fica com ele lá. Acalma ele pra mim. Ela foi e ficou lá com ele. Depois chegou a polícia. Ele, a ficou princípio, ali sem com lesão. ele. Sem lesão nenhuma. Tava em pezinho, chorando e só pedindo a mãe. Aí o pessoal do centro chegou, eles começaram a mexer com o... que era o outro menino que tava com TCE também. E a gente foi imobilizar o para levar pro hospital. Tudo certo, pegamos, colocamos ele na maca, ele tava com suspeita de fratura de fêmur, ele tava com TCE, ele tava bem... Esse vocês iam conduzir com o asa da Itopava. Isso, esse a gente conduziu com a asa da Itopava. Uhum. E no deslocamento, o cabo do meu lado, com um menininho ali, né, E conversando ele e era tal. uma vítima estável? Tinha uma Ele gravidade? sim, ele tava grave, ele tava Ah. bem grave. E eu fui ali tentando segurar ele de algum jeito que ele não sentisse tanta dor no fêmur. E nesse dia eu só lembro que a gente passou o Unimed. Porque em seguida fomos atingidos por um carro. Ah, tu passasse a Unimed da Rua das Missões. Da Rua das Missões. Aham. E daí, pelo que me contaram, o sinal tava verde pra gente. Ah, vocês E um sofreram um carro. acidente de Segundo trânsito? acidente, depois de salvar É. o pessoal no acidente. A gente foi salvar um acidente e sofreu um acidente indo pro hospital. Pariu. Nossa. Essa é a empatia. Tu sentir na carne o que as pessoas sentiram. É se envolver Tá, e... né, no atendimento. Imagina só. Tá, e aí já tem uma vítima grave ali que tu tá conduzindo. E a pancada foi forte? Como é que foi? Eu não lembro de nada, porque como eu tava sem cinto, na hora que o carro bateu na nossa viatura, eu voei. Eu me bati lá dentro e eu não lembro de nada, que é cara. muito bom. Eu só lembro que a Tava gente passou no manobrando a médico. criança naquela hora ali, daí tu não lembra. Tava ali tentando estabilizar ele de algum jeito. Uhum. E daí em seguida a gente bateram na viatura. Caramba, que pesado isso, Aí o que cara. foi? O Aso tava passando na República Argentina, Avenida Brasil ali, com a Avenida Brasil, né? É. Perto do Senac E ali? Senac Parece ali? que Isso, ali naquela o outro sinaleira. motorista avançou o sinal, não viu o Aso, alguma coisa assim. Bateu forte no Aso, né? Tava Vocês todo estavam verde indo pra pro gente Tonhão, né? e a gente tava indo pro Santo Antônio. É. E tinha um carro parado na sinaleira e esse veículo veio e passou no vermelho e acertou bem a gente no meio. Quase capotou o Aso, né? Uhum. Eu lembro dessa emergência E, assim, mas eu não lembrava da como é que foi gravidade. dali por diante? Eu só lembro que eu tava entrando no Santa Isabel. Aí o médico me fez algumas perguntas e tal, respondi, sabia Mas tudo. o que te lembrava disseram? tudo. Daí veio outro Aso atender, veio o SAMU, Aí- o pacientezinho foi pra onde, você foi pra onde? Aí o cabo depois os meninos estavam me contando, né? Só que- você se machucou? Só eu. E o menino que tava na maca veio parar no colo do Piorou cabo. o quadro por Ah, mim. então, tadinho. Ele veio parar no colo Ah, cara. do cabo. Daí o cabo abriu a porta do Aso e perguntou, tá todo mundo bem? Tá tudo certo? Daí o cabo falou, comigo e com o menino, sim. Mas, cara, olha a Paty. Ela tá caída ali no fundo da viatura. Caraca. Olha ela. E tem muito sangue aqui.
Aí ele pegou, foi lá atrás, abriu a porta. cara. Ele disse que ele abriu a porta, eu já tava caindo. Aí ele teve que fechar, meio que... Que a porta pra te segurava, quando ele Aham, abriu, tu ia cair. A porta me segurava. Aí me pegou no colo, me botou no chão, daí falou que eu tava desmaiada e tal. Depois eu fui retornando, né? Daí ele falou pra mim, por incrível que pareça, tu olhou pra mim e tu falava assim, calma, cara, eu tô bem. Eu tô bem. Tá tudo bem, eu tô de bem. bombeiro, né? Emocional 100%. Típico de bombeiro, tá? Eu tô bem, tá tudo É bem. bem tranquilo. Tá Tipo, lá no não inferno, lembro pau de nada torando e disso. tá tudo certo. Aí foi passado via rádio, aconteceu, um carro bateu na gente aqui na Avenida Brasil, e o pessoal que tava lá veio pra cá. Aí o rapaz do SAMU ouviu no rádio, o que levou a criancinha, o bebezinho, né? Ouviu no rádio que tinham batido na gente, ele deixou a enfermeira dele dentro do hospital e voltou com a ambulância. Voltou buscar. Falou, não, eu vou lá ajudar eles, veio com a ambulância Nessas do SAMU. horas bombeiro, SAMU, polícia, é tudo Não uma tem, coisa né? só, né? Não tem. A gente se agarra, não tem, né? Aí veio a ambulância do Garcia também, pra ajudar a gente ali, daí foi onde foi o motorista do SAMU e um bombeiro comunitário junto comigo na viatura do SAMU para me levar para Santa Isabel. E daí a viatura o ASO do Garcia levou um menino que a gente estava Santa atendendo. Isabel foi triado por conta do ferimento. Sim. Que ferimento que tu apresentou ali? O que era? Tava com um corto contuso, lacerante, aqui também. Essa cicatriz que tu tens hoje aí é por conta desse acidente? Sim. Caralho. 28 pontos na face eu tive. Caraca. Perdeu consciência, ficou desorientada, daí por regulação, tem Sim, que levar para daí- Santa Isabel, orientação para TCE, né? Isso. Daí Não me levaram desistiu pra de ser Santa Isabel. bombeiro. E tá, e como é Não. que tu voltou a trabalhar? Tu voltou com medo? Tipo, cara, como é que eu volto? Porque tu cria uma barreira, né? Essa Tu vai é a minha ficar dúvida. todo deslocamento, Fica afetado, né? né? Como é que foi esse teu retorno? Assim, como é que eu sento agora daqui atrás de novo? Isso foi bem difícil no começo. Eu conversava bastante com as minhas amigas, né? Conversava e tal. Eu pensei, não, eu não sei como é que vai ser, eu tô com medo e tal. Ah, não, vamos, vai devagarzinho, vai no teu tempo. Aí no começo ainda eu ia mais na frente, eu não ia atrás, eu tinha medo de ir atrás na caixinha. Daí, conforme foi, daí no primeiro plantão que eu tirei no ABS. Aí não tive contato com o ASO, daí eu tava mais tranquilo. Aí no segundo plantão que eu tirei, eu tive que ir pro ASO. E Aí quando... Daí a gente tava indo pro hospital, o mesmo caminho. O que eu não tinha passado, né, depois do meu acidente. Aí quando a gente passou no local, daí eu desabei. Desabou. Eu pensei que eu tava bem, mas eu não tava bem. É. Aí eu desabei, fui chorando até no Santo Antônio, desesperada, assim, desesperada. Daí eu pensei, não, eu preciso de ajuda. Daí eu Imagina. mandei mensagem pro capitão, Normalmente conversei com essas ele e ele ocorrências disse, não. assim que envolvem criança, essas coisas assim, é bom conversar com alguém depois, né? Então tu vai numa ocorrência dessa carregada, envolveu criança, trauma, óbito, tudo. É forte. Eu tive Pro bombeiro o- ele precisa disso daí. Sim. E tu se envolves nessa ocorrência ainda, não dá pra passar batido, né? Eu Precisa conversar com alguém. Eu tive um desprazer muito grande agora recentemente de atender uma emergência com criança, né? Foi em Apiúna ali, com o carro pegou fogo, tinha uma família no interior, né? Tive a infeliz oportunidade de combater o incêndio, né? E essa pegada assim, a gente fica arrasado, cara, porque tu vai ali, tenta entregar o teu melhor, tenta combater o mais breve possível para tentar tirar aquela pessoa ainda com viva lá de dentro, né? E pra mim ali, a questão, e quando envolve criança, pelo menos pra mim, o negócio fica mais pesado. É pra Porque, todos, tipo, né? Sim. E aí, quando a gente acabou de fazer o combate a incêndio, que eu fui descobrir que tinha uma criança atrás. Então aí, pra mim foi uma caixinha de surpresa, porque eu tava preparado pra 2 vítimas e quando eu descobri que tinha uma terceira pequenininha, o tamanho do meu filho. Sabe? Essa visão do pai, eu mudei muito também. Né? Eu vi o pessoal falar assim, de criança até não ser pai, eu tive uma mudança muito grande de visão, Muda. assim, muito, É. muda. A visão É muda muito bastante. O nosso tempo já tá quase estourando. É que tem duas pessoas muito interessantes, com Tem muita muito história assunto pra para contar. estourar. Mas eu queria, pra gente seguir já para uma reta final, eu queria que cada um de vocês pudesse transmitir para quem está acompanhando, né? O que é ser bombeiro, né? O que representa ser bombeiro para vocês, a instituição, né? E o que vocês podem dar de motivação, cara, para trazer mais bombeiro para dentro do batalhão, né? Pode ser contigo, pode começar tu. O que isso representa para vocês? Na verdade, assim, eu uso uma frase de Waldo Emerson, que é mais ou menos assim, quando você ajuda o próximo, você ajuda a si mesmo, é uma das maiores recompensas da vida. Eu sempre falo para todo mundo que o bombeiro é minha válvula de escape.
Eu tenho uma rotina bastante atribulada. Eu falava isso muito tempo. E o plantão é minha válvula de escape. Então, quando eu vou no quartel, eu me realizo. Eu sempre falo que é uma satisfação pessoal, porque eu sempre tiro plantão à noite. Eu sempre trabalho no escuro. Então, se eu fosse... se fosse para usar o bombeiro com um pedestal, eu mudaria a minha forma de trabalhar, mas essa nunca foi a minha intenção. Então, eu sempre trabalho à noite. Minha esposa, que vai ver esse podcast, eu agradeço ela por todos os plantões que eu fiz, por todas as vezes que ela aguentou. Para ela ter deixado, né? Para ter deixado. Eu sempre brinco com a guarnição, né? Porque o meu dia de plantão é sexta-feira à noite, o dia que a minha mulher deixa eu ir tirar plantão, né? Mas nesses 24 anos, ela ficou algumas noites sozinha. Eu quero agradecer ela, quero agradecer minha filha também por me apoiar, né? Por me apoiarem nessa vida do comunitário, porque não é fácil também, né? Sim. Tem uma família, tem que dar todo um suporte também. É doação, né? É doação e combinar essa, né? Ou aceitar essa doação, eu fico muito grato para minha esposa e pela minha filha por isso. E não tem dinheiro que pague, né? Então, desses 24 anos, 23, 20 e 21 não foram remunerados. Então, todos eles foram feitos de forma voluntária. E eu sempre falo também que eu participo da questão do remunerado porque eu tenho que fazer parte do conjunto. Mas eu também continuo fazendo meus plantões não remunerados porque eu vim dessa vertente e da mesma vertente que o voluntário, que o comunitário, não tem palavras e não tem dinheiro que explique alguma coisa nesse sentido. É uma satisfação pessoal muito grande. Então, o sentimento de poder estender a mão no momento que a pessoa mais precisa não tem explicação. Tem uma frase que a gente usa lá em Ascurra que sejamos os melhores nas piores horas. Sim. Então, poder esticar a mão. Eu já cansei de atender pessoas conhecidas. Uniformizado, balaclava, capacete, máscara, a pessoa, ela não, naquele momento ela não vai te reconhecer. Ela não conhece o Beto, né? O bombeiro está atendendo, né? É o anonimato, né? É o anonimato. Então, também não vou outro dia dizer, mas eu fui lá, eu te atendi. Nunca fiz e nunca vou fazer. Porque é uma satisfação pessoal, é uma coisa muito pessoal essa oportunidade de poder ajudar. Eu acredito que o bombeiro é a prática efetiva da palavra empatia, né? Exercer a empatia, né? Empatia, eu digo, o lance da Patrícia, cara. só, né? Sentiu na carne o que acontece diariamente, né, com as vítimas, né? E Patrícia, acostumada sempre a ajudar, foi ainda ajudado. tive que ser ajudada. E pra ti, como é que é isso, cara? O que é ser bombeiro pra ti? O que representa o bombeiro na tua vida? O que isso te inspira, te move? Hoje em dia, eu não sei o que eu seria se eu não fosse bombeira. Que legal isso. Porque eu vivo pra isso. Eu gosto de estar sempre ali, ajudando o pessoal na corporação, atendendo a emergência. Independente do que for, ter a tua mão para ajudar o próximo, isso é muito bom. É muito gratificante. E tu receber, tu deixa a pessoa no hospital, muito obrigado pelo seu atendimento. Isso não tem preço que pague, sabe? Por muito obrigado e por muito menos também, né? Como é que é? É uma frase assim que a gente fala nesse nome, por um obrigado e por menos também. Eu gosto muito do podcast da doutora que teve aqui. E ela falou assim, não é o meu paciente que me escolheu. Fui eu que escolhi estar aqui. E foi nós que escolhemos estar aqui, né? Sim. Bem isso. Então a gente tem que dar o melhor. Sempre o É melhor. o máximo. Muito bacana isso aí. Olha, eu queria ter mais tempo para a gente abordar muito mais assunto, mas eu acho que deu para a gente apresentar para o nosso público o que é ser bombeiro comunitário, né? Como tu falou no começo, né, também, são pessoas da comunidade que atuam dentro da comunidade, né? É uma forma que... Até eu falei com o episódio do Capitão Rubens Babel, lá de Rio do Sul, que o bombeiro comunitário, na minha percepção, foi um case de sucesso do CBM. Né? Começou em Tuporanga, a primeira turma que ele tinha falado para nós, né? A primeira turma começou em Tuporanga em 90 e lá vai Pedrada, que eu não me lembro agora. Acho que foi em 98, se não me engano. Alguma coisa eu vi assim. E ver a evolução, né? Eu como nasci dentro do bombeiro de Blumenau, né? E basicamente eu vi, pude acompanhar, assim, não, mais a lembrança que eu tenho é de moleque, né? Mas a gente vê, assim, como as coisas mudaram, né? E como o bombeiro militar trouxe o comunitário para mais perto e deu a devida importância, né?
Não que antes não tinha, né? Mas tinha o seu reconhecimento, mas hoje remunerando, hoje dando mais condição de trabalho, reconhecendo vocês como profissionais efetivamente, né? Eu fico muito contente com isso, né? Porque vê que, cara, o bombeiro, ele tá numa constante evolução, né? E isso quem ganha é a comunidade, né? Sempre é a comunidade, né? O resultado tá lá na ponta da lança, né? Eu não sei se foi tu, acho que foi o pai, que falou que... Cara, lá na rua, ele não quer saber se é um comunitário, se é um voluntário, se é um militar. É bombeiro. É bombeiro, né? A gente está exercendo a função de bombeiro. Então, eu tenho só a agradecer a vocês, cara, que você deu o tempo de vocês, né? Deixar o lar de vocês. Nessa noite friazinha, podia já estar em casa, já caminhando sono. Fico muito honrado de receber vocês. Com certeza eu quero chamar vocês para a gente bater um papo mais longo ainda, né? Foi um prazer para mim ter vocês aqui, ainda mais nessa nova etapa do Halligan, né? Que a gente vai começar a gravar os episódios aqui com o pessoal da Dr. Amadeu da Luz. Foi uma honra. Eu queria entregar essa lembrança aqui para vocês, que representa o 11º episódio, né? Essa lembrança é para vocês, bombeiros comunitários, né? Para vocês do 3º Batalhão, né? Que tanto cuida, né, da nossa cidade aqui de Blumenau. Eu sou filho de Blumenau, então, né, eu posso falar desse gênero. Tanto cuida da nossa cidade, dou o seu tempo, né? Então, essa lembrança é para vocês. Espero que vocês levem com muito carinho lá para o 3º Batalhão. Né? Mande um abraço também pro capitão Pamplona, né? Que me ajuda nas pautas, né? Eu mando mensagem para ele. Manda e-mail para mim aqui, manda e-mail para lá. Se eu tivesse que mandar os e-mails que ele manda, eu esqueço tudo. Se eu fosse IBC, eu já estava com a advertência, porque eu esqueço. Mas acho que era isso. Mas, pai, obrigado por mais um episódio. Muito bom. Tá? Lamento... Queria 2 horas para conversar com vocês. A gente tem que, infelizmente, dar uma estreitadinha, né? Mas é isso aí mesmo. É porque o convidado é bom mesmo. Né? Senão tinha sobrado... passa rápido quando o tinha assunto é bom, né? Quando o assunto é bom, a hora passa rápido. A primeira vez, eu fiquei muito feliz pelo convite. Falei pro teu pai, disse, olha, eu não sei se eu tenho... Se eu tô tudo isso para ser honrado, né? Fiquei muito feliz em poder representar hoje todos os 74 hoje que a gente é ativo, né, na cidade de Blumenau. 74? 74 ativos. Isso era o número que a gente não pediu, era interessante, isso, né? 74 ativos hoje. Show de bola. Eu fico, como eu falei, estou muito feliz. E assim a gente passa a régua, né? O Lucas hoje não apareceu, o Lucas está no sofazinho ali, tomando sombra, né? o champanhe dele ali, e tomando seu charuto cubano. Fechamos, né? Agradecemos nossos patrocinadores, VK Treinamentos, Fire Alarme, Naturiarte, Soluções de Seguro. E é isso aí. Até o próximo episódio. E valeu! Obrigado.